Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para a nossa aula da EBD. Meu nome é Fernanda e nós daremos continuidade ao texto do Evangelho de João, no capítulo 1. Na semana passada foi falado até o versículo 18 e hoje nós falaremos do versículo 19 até o versículo 50. O texto é um pouco extenso, mas espero que em um tempo mais resumido consigamos expor todo esse texto. Na aula passada nós vimos a apresentação que João fez acerca de Jesus. Ele apresentou Jesus como Logos, que no grego significa palavra escrita ou palavra falada. Algumas versões usam a palavra o verbo, que vem do latim verbum, que também significa palavra. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E Apocalipse 19:13 diz a respeito de Jesus que ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Então João apresenta o Senhor Jesus como a palavra, o verbo, o Logos, o Cristo, o Deus eterno que estava com Deus no princípio. Isso está lá no versículo 1. Então ele diz que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E aí ele vai narrar em seguida o testemunho que João deu acerca de Jesus, dizendo que ele é Deus, lá no verso 15. E na lição de hoje nós veremos dois momentos. O primeiro é o testemunho de João Batista acerca de Jesus. E o segundo momento, a chamada dos primeiros discípulos. O nosso texto é extenso, mas eu gostaria de ler a primeira parte desse texto até o verso 34. João capítulo 1, verso 19 em diante. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigada porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e aprender um pouco mais de Ti. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua igreja reunida, que se reverencia diante da Tua Palavra, Senhor Deus, para receber do Senhor as Tuas orientações. Fale conosco nesta hora, abra o nosso entendimento e usa-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Lucas ele narra o nascimento de João Batista e da sua missão. Vamos lembrar do que aconteceu no nascimento de João Batista. Lucas 1, 11 a 17. O anjo apareceu a Zacarias e disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E aqui no texto que nós lemos de João, nós temos João Batista já cumprindo o seu ministério. E ele estava desenvolvendo muito bem o seu trabalho, a função de pregação e batismo. E a sua atividade, a sua ação se fazia notória, não só em Jerusalém, mas nas regiões vizinhas. E a sua influência estava muito crescente. Nós vimos no texto de Mateus 3, 5, 7, que os povos pagãos vinham para ouvir e se batizar com João Batista. Mas por que tanto assim? Por que a pregação de João Batista se fez tão notória? E nós vamos lembrar que antes de João Batista vir, nós tivemos 400 anos de silêncio profético e chegou João pregando. E onde é que João pregava? Ele pregava em Betânia, no deserto, do outro lado do Jordão, onde também ele batizava. Essa Betânia não é a Betânia perto de Jerusalém, é uma Betânia que fica na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão, já bem conhecido, aquele rio que os israelitas atravessaram quando foram conquistar a terra de Canaã. E alguns estudos arqueológicos, eles mostram que onde João batizava existe a colina de Elias, que foi o local onde Elias foi arrebatado. E segundo Reis, narra que Elias atravessou o Jordão com Eliseu antes de ser arrebatado. Então ele foi também para o outro lado do Jordão. E por causa dessa notoriedade do ministério de João, vem a ele uma comitiva do Sinédrio, alguns sacerdotes, alguns levitas e alguns fariseus. Eles vieram de Jerusalém enviados pelos judeus. E aqui judeus não significa o povo, mas significa o sistema religioso de Jerusalém. Então nós vamos entrar na parte do testemunho de João Batista. E nesse primeiro momento, o texto ele nos relata a identidade de João Batista frente ao interrogatório que essa comitiva fez a João. Eles chegaram perguntando a João: quem é você? E aí João ele declara logo prontamente e abertamente: não sou o Cristo. Por que ele foi logo enfático nessa resposta? Porque os judeus esperavam o Messias prometido. E também porque o Sinédrio tinha o objetivo de evitar o surgimento de falsos messias e de um falso Messias no meio deles, né? E João também não tinha nenhuma pretensão de se passar pelo Messias, pelo Filho de Deus. Ainda que ele fosse confundido por algumas pessoas, João Batista ele foi enfático nessa colocação: eu não sou o Messias. Bom, se João não era o Messias, eles perguntaram: você é Elias? As escrituras diziam que Elias deveria vir. E os judeus estavam esperando a vinda de Elias. Vejam lá em Malaquias 4, 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor.
Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E vejamos que isso concorda com o anúncio do anjo a Zacarias em Lucas 1,17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então eles foram certificar se João Batista era o Elias que havia sido falado pelo profeta Isaías. E aí o Senhor Jesus é quem vai explicar essa questão lá em Mateus 17, 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, Jesus deixa claro e explica para os seus discípulos que o Elias prometido por Isaías era João Batista, que não se tratava de nenhuma reencarnação, que Elias ia viver de novo, não, mas que João Batista viria no espírito de Elias. E aliás, João Batista ele se vestia como Elias, né? Usava um cinto de couro, roupas de peles, né? Se alimentava de mel, como Elias fazia. Então ficou esclarecido por Jesus essa questão. E aí João Batista nega: não, eu não sou Elias. De fato, João Batista ele não era Elias, mas era um cumprimento da promessa feita, da profecia feita por Elias. Então a comitiva continua a questionar: é o profeta? Os judeus também eles esperavam um profeta que fora anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, que diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. A tradição cristã primitiva fazia desse trecho uma profecia messiânica, segundo Atos 3:22, quando Pedro disse: pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre os irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. E também Estevão fez essa citação: este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E mais uma vez João Batista nega também ser um profeta, quando os cristãos da época entendiam que esse profeta era o Senhor Jesus. Afinal de contas, perguntou essa comitiva: quem é você? A comitiva queria levar para os judeus, para aqueles que os enviaram, uma resposta positiva. E até agora João Batista negou a todas as perguntas que eles fizeram. Então eles insistem: que diz você acerca de si próprio? E esta foi a pergunta certa feita a João. E João disse: eu sou a voz. Cristo é o verbo, eu sou a voz. João Batista diz: eu sou uma voz que clama, no deserto prepare um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E essa foi a resposta positiva que João Batista deu ali para aquela comitiva de judeus que foi interrogar quem era eles. Sobre essa questão de preparar o caminho do Senhor, fazer para o nosso Deus um caminho reto, a ideia que está por trás disso era o seguinte: nos dias de Isaías havia poucas estradas, então quando o rei viajava, as estradas eram construídas para que a carruagem real passasse por elas e não ficasse atolada na lama. As estradas eram muito desniveladas também. Então Isaías disse que antes de Deus aparecer para manifestar sua glória,
uma voz seria ouvida convidando Israel a endireitar o caminho por onde o próprio Deus passaria. E João identifica a si mesmo: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O que João quis dizer com isso foi o seguinte: eu não sou ninguém, sou só uma voz que lhes diz para prepararem para a chegada do rei. Dizia: preparem-se, porque o rei está a caminho. A última coisa que pretendia que os homens fizessem era que eles olhassem para ele. Mas ele queria que se esquecessem dele e visse só o rei que estava vindo. Então João estava preparando o caminho do Senhor Jesus, que é o rei. Mas eles não se deram por satisfeito quando João disse que era a voz que clama no deserto. Porque na verdade a preocupação maior dessa comitiva enviada pelo Sinédrio era com o batismo que João realizava. Em que direito João estava batizando? Se tivesse sido o Messias, ou Elias, ou profeta, ele poderia ter batizado. Isaías tinha escrito: de igual modo ele aspergirá muitas nações. Ezequiel também disse: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E Zacarias também disse: naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-lo do pecado e da impureza. Bom, e por que João então teria que se batizar se ele não era o Messias, se ele não era Elias, se não era o profeta? O batismo era visto pelos judeus como um rito de purificação. E João estava convidando todos para o arrependimento e para o batismo, tanto judeus quanto gentios. Mas os judeus não se consideravam pessoas necessárias a passar pelo batismo, porque eles já faziam parte do povo de Deus, e alguns judeus estavam se batizando. O batismo de João com água simboliza o batismo de Jesus com o Espírito. É o que o texto diz: vem aquele que batizará com o Espírito. Então o batismo de João era um simbolismo do que Jesus faria com o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Vejamos que João aproveita a sua resposta para apontar Cristo, ainda que não diretamente. Ele fala da natureza do seu batismo, que foi com água, fala da superioridade de Cristo, ou seja, o que vem depois de mim, e João era mais velho, 6 meses do que Jesus. Ele fala: o que vem depois de mim é maior do que eu. No entanto, ele não se considerava digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Aqui existe uma história interessante por trás disso, que desatar a correia do calçado era algo que faziam os escravos. E um dito rabínico afirmava que um discípulo podia fazer para o seu professor algo que fizesse um serviçal, exceto desatar os seus sapatos. Por quê? Era um serviço muito baixo até para que um discípulo fizesse. O que João estava querendo dizer aqui era o seguinte: venho um de quem não sou digno de ser escravo. E aqui nós vemos a humildade de João. Nem digno de ser escravo eu sou para desatar as suas sandálias. Tal era a humildade de João diante do Senhor Jesus. Lucas 7,28 diz: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, Jesus disse que João Batista era o maior porque ele se fez menor. Mas ele diz que existia um que era o menor, que era maior, que o próprio Senhor Jesus, né? E aí nós vemos, então, depois dessa identidade de João Batista, dizendo quem ele não era e quem ele era, a voz que clama no deserto, nós vemos um testemunho direto de João Batista. O texto diz que no dia seguinte João viu Jesus e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E o cordeiro, como símbolo de sacrifício, todos bem conheciam, porque os judeus sacrificavam cordeiros. Mas era novidade relacionar o cordeiro a um homem. João, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus. E João apresenta ali a finalidade pela qual Jesus veio ao mundo: entregar-se à morte, morte de cruz, para salvar os pecadores de seus pecados. Agora ele reitera sobre a superioridade de Cristo, explicando por que já existia antes de mim. Então, ele é maior do que eu, ele vem depois de mim, porque João era mais velho, mas ele já existia antes de mim. Então, falando, ele é superior a mim, porque ele é o próprio Deus. João, então, aqui declara a deidade do Senhor Jesus. Ele veio depois, mas ele existia antes, ele é o próprio Deus, conforme também João testemunhou no início do capítulo. Ele explica também agora o porquê do batismo, o que não fez aos representantes do Sinédrio. Quando os representantes do Sinédrio foram a João, ele não explicou o porquê do batismo. Mas aqui agora, no decorrer do texto, ele explica dizendo: vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Bom, mas por que Jesus tinha que ser batizado? Mateus 3, 13 e 15 traz essa revelação quando diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E nós bem sabemos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E para cumprir toda a justiça, Jesus foi batizado por João nas águas. E agora João revela o que o levou a identificar Jesus, porque antes do batismo João não conhecia. Ele disse: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E aqui, no decorrer do testemunho de João, nós temos algumas lições para a nossa vida, algumas coisas que nós aprendemos. Aprendemos que Jesus é Senhor, ou seja, não sou digno de desamarrar os correios das suas sandálias. Aprendemos que Jesus é Deus, porque ele existia antes mesmo de João, mesmo sendo mais novo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que tira o pecado do mundo, que veio para o sacrifício. E Jesus é o Filho de Deus. E nessa primeira parte nós temos essas lições do conhecimento acerca do Senhor Jesus. Bom, agora na segunda parte nós vamos falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus escolheu para si 12 discípulos, mas nós temos uma lista de 13 discípulos, a contar que depois de Judas Iscariotes teve uma outra pessoa que ocupou o seu lugar, e eu vou mencionar o nome deles aqui, os nomes deles. André, Bartolomeu, que era Natanael, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas, não Iscariotes, Judas Iscariotes, Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelote, Tomé e Matias. Nós falamos 13 porque estão todos os nomes aí. E nesse texto que decorre para o final do capítulo, a partir do verso 35, fala sobre os primeiros discípulos de Jesus, que dessa lista que lemos nós temos 4 deles mencionados. Bom, no outro dia, João estava com seus discípulos quando viu Jesus e disse:
vejam, é o Cordeiro de Deus. E havia ali 2 discípulos de João que estavam com ele. O que eles fizeram? Quando João disse isso, eles seguiram Jesus. Houve interesse por parte desses 2 discípulos de conhecer um pouco mais o Senhor Jesus. E eles se aproximaram de Jesus de maneira reverente, chamando-o de Rabi, que significa mestre. E Jesus, ele perguntou a eles: o que vocês querem? E quando ele perguntou isso, ele não perguntou porque ele não sabia o que os discípulos queriam, mas queria que os discípulos expressassem aquilo que eles queriam. Aí então eles perguntaram onde Jesus estava hospedado. E essa foi uma grande oportunidade para eles passarem um tempo mais com ele, mediante o convite que Jesus fez: venham e verão. O texto diz que eles passaram o dia com Jesus. Essa segunda parte do texto eu não li, mas os irmãos devem ler em casa e acompanhar a narração aqui do texto. E aí o texto identifica apenas um dos 2 discípulos, que fora André, irmão de Simão Pedro. O outro discípulo, ele não fala quem foi. Então temos aqui primeiro André de Simão Pedro. André, irmão de Simão Pedro. Então o que aconteceu? André encontrou Simão e disse: achamos o Messias, e levou Simão até Jesus. E aqui nesse momento Jesus ele muda o nome de Simão para Cefas, que traduzido é Pedro. E João relata nesse momento onde André e Simão conhecem Jesus. Nesse texto que nós estamos estudando, João relata esse momento em que André e Pedro conhecem Jesus. Mas existe lá em Mateus a narração do momento em que Jesus chama André e Pedro para segui-lo. Acompanhem. Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, nesse primeiro momento de João, eles conheceram Jesus. E nesse segundo momento de Mateus, Jesus os chamou para segui-lo. Jesus estava em Betânia e no outro dia ele decidiu ir para Galileia, quando encontrou Filipe e disse: siga-me. Aqui ele foi muito direto. Ele encontrou Filipe indo caminho da Galileia e disse: siga-me. E Filipe seguiu Jesus. E aí Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael ele se surpreendeu quando Filipe disse que Jesus, o Messias, era de Nazaré. Aí ele perguntou: pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré não era um lugar muito respeitado, Nazaré não tinha uma boa fama. Mas Jesus ele cresceu em Nazaré. Na época era muito comum o homem ser chamado pelo nome da própria terra de origem. Jesus ele nasceu em Belém, depois passou um tempo no Egito e depois foi para Nazaré com seus pais, onde ali ele cresceu. E aí se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Então Natanael se aproxima de Jesus e lhe faz uma declaração. Aliás, Jesus se aproxima de Natanael e lhe faz uma declaração: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Jesus viu uma questão positiva em Natanael e ressaltou: nele não há falsidade. Porque de fato a terra de Nazaré não tinha uma boa fama. A conversa se aprofunda com Natanael e aí Natanael pergunta a Jesus: de onde você me conhece?
Aí Jesus disse: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aqui nós temos mais um testemunho acerca de Jesus, quando Natanael disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus ele encerra a conversa dizendo que coisas maiores eles veriam, porque Natanael creu em Jesus por causa dessa revelação, mas coisas maiores eles veriam. Veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael aqui ele destaca a deidade de Jesus e Jesus destaca a sua humanidade, a humanidade dele mesmo. Jesus ele revela que ele é o acesso à glória de Deus, a ponte que liga diretamente terra e céu, onde os anjos sobem e descem numa comunicação divina. Aqui é uma menção do caminho que se abriria ao céu mediante a sua morte e a sua ressurreição. Então vamos lembrar aquelas lições que nós aprendemos antes e algumas lições que nós aprendemos até aqui. Vimos que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei de Israel, Jesus é o Filho do Homem e Jesus é o Mestre por excelência que chama eficazmente seus discípulos a si. Bom, nós vimos aqui coisas que nós devemos conhecer. Devemos conhecer o Senhor Jesus, conhecer acerca dele, quem é a sua pessoa, o que ele fez. E aqui nesse texto que nós estudamos nessa manhã, nós vimos, relembrando, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei de Israel, Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Mestre por excelência que chama eficazmente seus discípulos a si. Mas não só coisas que nós devemos conhecer, algumas coisas nós devemos viver. E eu quero destacar algumas delas aqui nessa lição que nós estudamos. Por conhecer quem é Jesus, nós devemos ser humildes, como João Batista foi. Promover o nome dele, como João Batista promoveu. Que Cristo cresça e eu diminua. Testemunhar de quem ele é. Conhecer o Senhor biblicamente e testemunhar para as pessoas quem é Jesus. E então segui-lo mediante o chamamento dele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor Jesus nos chama para a salvação, ele também nos chama para segui-lo. Tomar cada dia a sua cruz e seguir o Senhor Jesus, como fez esses 4 discípulos que nós vimos hoje aqui. Quem foram? André, Pedro, Filipe e Natanael. E aí, no decorrer dos estudos, nós vamos conhecendo a história do chamamento dos demais discípulos. Bom, é isso por hoje. Nós encerramos o capítulo 1, lá no verso 51. Eu sugiro que os irmãos façam a leitura completa desse capítulo, né? E já leiam o próximo capítulo 2 para a sequência dos estudos na semana que vem. Nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Eterno Deus, grandioso Pai, obrigada, Senhor Deus, porque mais uma vez pudemos aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que nós devemos conhecer a Cristo, o poder da Tua ressurreição, da Sua ressurreição. E nós estamos debruçados diante da Tua palavra para aprender um pouco mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a testemunhar como João testemunhou. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes como João foi diante de Ti. Ó Pai querido, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a seguir o Senhor de maneira obediente, Senhor Deus, para que possamos assim permanecer nos Teus caminhos. Fortaleça cada um dos nossos irmãos, que cada um cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe e uma boa semana a todos.